Então, pessoal, voltando aqui, nós temos agora ponto e vírgula. Utiliza esse ponto e vírgula para separar os itens de uma sequência de outros itens. Então, eu vou utilizar o ponto e vírgula nesse momento. Então, ali nós temos, para preparar o bolo, vamos precisar dos seguintes ingredientes. 2 pontos. Aí começa lá, 1 xícara de trigo. Você tem o quê? Um item. Então, você coloca ponto e vírgula. Depois, 4 ovos. Você tem um outro item. Você coloca ponto e vírgula. 1 xícara de leite, também. 1 xícara de açúcar, também. E 1 colher de fermento, o ponto para fechar. Então, percebeu ali que você está fazendo a sua lista de compras, está escrevendo uma sequência de itens, vá colocando já o ponto e vírgula para que você possa ir treinando. Utilizamos também o ponto e vírgula para separar orações coordenadas muito extensas. Então, oração coordenada são justamente as orações independentes, de forma muito extensa, ou as orações coordenadas, nas quais a gente já tem utilizado a vírgula. Então, se você viu aí que você está fazendo uma oração, né, muito extensa, você vai justamente utilizar ponto e vírgula. Mas se você vê também que as orações coordenadas aí, né, você já tem utilizado justamente a vírgula, aí você vai ter de utilizar aí o ponto e vírgula. O rosto de tez amarelenta e feições inexpressivas, numa quietude apática, era pronunciadamente vultuoso, o que mais se acentuava no fim da vida, quando a bronquite crônica de que sofria desde moço se foi transformando em opressora asma cardíaca. Então, perceba ali o ponto e vírgula aqui, vendo? Veja o que aconteceu. Você tem uma vírgula aqui, você teve outra vírgula aqui, você teve outra vírgula aqui, e aqui você coloca ponto e vírgula. Porque você já colocou ali 3 vírgulas. Então, você precisa colocar o ponto e vírgula. Os lábios grossos, aí entra a vírgula de novo, ou inferior um tanto tenso. Visconde de Taunã. Perceba que você utilizou várias vírgulas e em algum momento tem de apresentar aí o ponto e vírgula. Travessão, ele deve ser utilizado para alguns fins, para os seguintes objetivos. Iniciar a fala de um personagem no discurso direto. Então, ele diz, coloca os 2 pontos, porque vai abrir aí essa questão do discurso, né? Qual é o discurso? Coloca o travessão. É discurso direto. Discurso direto, gente, tem fala de personagem, vai ter esse sentido aí dos travessões, terão, né, terá a presença aí no caso das pontuações. Então, gostaria que fosse possível fazer a viagem antes de outubro, tá? Então, o discurso direto sempre tem pontuação. Indicar a mudança do interlocutor nos diálogos. Querido, você já lavou a louça? Sim, já comecei a secar, inclusive. Olha, tá tirando onda, né? Então, você tem ali discurso direto, esse discurso direto está sendo colocado outra versão e, obviamente, nós temos que colocar também outros tipos de pontuação. Então, você teve ali essa questão do travessão, teve essa questão depois da vírgula, colocou o ponto de interrogação, coloca outro travessão, aí nesse travessão vai ter ali a mudança do interlocutor. Então, é como se, querido, você já lavou a louça? A mulher estivesse falando para o seu esposo, né? Sim, já comecei a secar. Então, houve ali essa mudança do interlocutor. Unir grupo de palavras que indicam itinerários. Então, você está falando ali sobre a rodovia Belém-Brasília. Então, está indicando itinerário. Justamente, você também vai utilizar outra versão. Depois nós temos para substituir a vírgula em expressões ou frases que sejam aí explicativas. Dizem que Elvis, o rei do rock, na verdade detestava atuar. Então você está utilizando, no caso ali, né, a substituição da vírgula, porque aqui no caso a gente teríamos que usar as vírgulas para que a gente traga ali um aposto que é explicativo, mas ele não trouxe as vírgulas, ele trouxe os travessões no lugar. Aspas são utilizadas com os seguintes objetivos, finalidades: isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta. Então, se foge à norma culta, é porque você tem justamente aí uma linguagem informal, né? Então, nessa linguagem informal, você vai ter o quê? Gírias que são utilizadas na sociedade, né? Diversas formas aí, estrangeirismos, palavrões, no caso,
neologismos, arcaísmos e expressões populares. Então, quando a gente traz gírias, elas são encontradas na sociedade em vários grupos, em vários contextos. Quando a gente fala de estrangeirismo, a gente tem justamente as palavras estrangeiras que são incorporadas no nosso cotidiano no Brasil. Então, por exemplo, quando eu falo hairdress, quando eu falo night, né? Então, eu vou ali aplicando essas palavras, né? Incorporando-as. Palavrões, né? Palavrões, são palavras pesadas, chulas. Neologismos são palavras inventadas a partir de palavras que já existem. Então, quando eu trago a palavra cyber, eu sei que é referente à internet. Mas quando eu coloco cyberbullying, né, é um bullying, um discurso de ódio que se refere à internet. Arcaísmo, né, são palavras antigas, né? Então, por exemplo, né, são palavras antigas que já caíram em desuso. Então, por exemplo, nós temos essa parte aqui de arcaísmos, voz-me ser, né? Voz-me ser é uma variação diacrônica aí, que a gente tem a palavra você, né? Outro sim, que quer dizer também, igualmente, né? A gente quase não utiliza mais. Quiçá, quiçá é um arcaísmo, mas é uma ideia também até formal, que significa talvez, né? Entre muitas outras palavras. Ceroula, né? Significa cueca. Então, a gente tem várias palavras aí que já entraram no desuso, né? Expressões populares são as expressões populares que a gente utiliza. A aula do professor foi irada, então está fugindo da norma culta. Você tem uma gíria, né? Utilizou as aspas ali. Ele me pediu um feedback. Feedback é um retorno. Então, é justamente ali um estrangeirismo da resposta do cliente. A gente vai utilizar as aspas também quando a gente indicar uma citação aí direta, né? Então, fomos indicar uma citação direta. Ia viajar, viajei 34 vezes às pressas, bufando com todo o sangue na face, desfiz e refiz a mala. Está o quê? Uma citação direta. Aí você perceba que não foi eu nem vocês que escrevemos esse sentido ali. Então, essa parte ali, quem está escrevendo, quem disse isso foi essa de Queiroz. Então, por isso que a gente tem de forma, né, uma citação direta que obrigatoriamente tem que ser colocada as aspas. Vamos para os exercícios. Eu espero que vocês entendam a teoria, mas é sempre bom ressaltar que quando a gente estuda qualquer parte aí da teoria, é necessário estudarmos também a parte aí, né, dos exercícios. Os exercícios são extremamente importantes para que haja, né, essa fixação. Então, a gente acaba fixando as ideias. No trecho, lembro sempre a história de Ulisses Guimarães, o Senhor Diretas. Percebam, gente, que está entre vírgulas, né? O Senhor Diretas aí está em negrito e está entre vírgulas. No trecho, lembro sempre a história de Ulisses Guimarães, o Senhor Diretas, que nunca ia a enterros e acabou não indo nem ao próprio. Então, a gente tem do quarto parágrafo, só que eu não coloquei o texto, tá? Porque o texto eu deixo mais para colocar quando realmente precisa do texto para consultar. Nesse caso aqui, não precisa. Ou se fossem questões de interpretação, tá? Então, a gente tem, lembro sempre a história de Ulisses Guimarães, vírgula, o Senhor Diretas, que nunca ia em enterros e acabou não indo nem ao próprio. Foi colocada as vírgulas e está marcada aí, está marcado em negrito. As vírgulas foram empregadas para isolar o que ali? Um vocativo? Tem ali o sentido de chamar, de interpelar, nessa ideia de uma interlocução? É um aposto resumitivo? Está trazendo ali um resumo sobre a informação? É um aposto enumerativo? Está trazendo uma informação de forma que ele está enumerando? É um aposto explicativo, ou seja, ele está explicando sobre a história de Ulisses Guimarães? Quem é Ulisses Guimarães? Então, é a informação a respeito dele? Ou é um adjunto adverbial deslocado? Ele deslocou e aí ele teve que trazer para frente e colocou as vírgulas.
A letra E jamais será, né? Adjunta adverbial deslocada é quando a gente desloca. Então, por exemplo, hoje em dia, em tempos atuais, no ano de 1980, né? Então, você traz ali o adjunto adverbial para frente, como veremos uma questão aí. Aposto explicativo é a resposta. Né? O que acontece no aposto explicativo? É uma informação e ele está explicando sobre algo, sobre alguém. Então, quando ele fala assim, o senhor Diretas, ele coloca a vírgula aqui, ele está falando que o senhor Diretas é justamente aí a história de Ulisses Guimarães. Então, vocês conseguem entender muito bem que, lembro sempre a história de Ulisses Guimarães, que nunca ia em enterros e acabou não indo nem ao próprio. Você consegue entender? Ali, quando ele traz o senhor Diretas, é só uma informação a mais a respeito de Ulisses Guimarães. Então, você tem justamente um aposto que é explicativo sobre ele mesmo. Não pode ser numerativo, porque não está enumerando nada ali, não está trazendo resumo, e não é vocativo, porque não chama ali ninguém, não interpela, não traz essa ideia de uma interlocução. Então, a gente tem a resposta letra D. A mesma coisa se eu falasse assim, ó. Se eu colocasse Gabriela, vírgula, professora de português, mora no Rio de Janeiro. Eu consigo entender que Gabriela mora no Rio de Janeiro. Quando eu falo a respeito que ela também é professora de português, eu estou justamente explicando uma informação a mais a respeito de Gabriela. Então, eu tenho ali também um aposto explicativo. Uma das regras para o uso correto da vírgula diz que orações coordenadas assindéticas são separadas por vírgula. Em omissão de verbos, a vírgula é facultativa. Segmentos restritivos são separados por vírgulas. Aqui, eu tenho que só tirar essa parte. Oração principal anteposta à oração adverbial é sempre separada por vírgula. Então, o que a gente vai falar aqui? Oração principal anteposta à oração adverbial é sempre separada por vírgula? Não, nem sempre. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, se ele trouxesse ali oração adverbial é sempre separada por vírgula, se ela estiver anteposta, aí sim. Mas quando ele coloca a oração principal anteposta, a oração adverbial é sempre separada por vírgula, aí não. Então, se ele colocasse ao contrário, que a oração adverbial deslocada ainda colocasse essa informação, ela seria sempre separada por vírgula? Sim, tá? Que aí, de forma deslocada, você está trazendo uma oração, e aí tem que ser separada por vírgulas. Mas ali, quando ele traz sobre a principal, está errado. Segmentos restritivos são separados por vírgulas? Não, gente. Tá? Segmentos que sejam ali, no caso, explicativos. Então, se você traz uma oração que é adjetiva explicativa, até vimos lá na parte das vírgulas, de forma obrigatória, né? Se elas forem explicativas, oração subordinada adjetiva explicativa, separando por vírgulas. Oração subordinada adjetiva restritiva não terão vírgulas, nunca. Em omissão de verbos, a vírgula é facultativa? No caso, a vírgula não é facultativa, né? O que a gente fala aqui, ó? Em omissão de verbos, a vírgula é facultativa, né? O que a gente fala sobre isso lá na parte da vírgula? Vamos ver se a gente tem aqui. Ver se eu tenho essa parte aqui, ó. Aqui, ó, peraí. Aqui, ó, tá falando, para separar as orações substantivas antepostas à principal, se fossem orações substantivas antepostas à principal. Entendeu a diferença? Então, tem que prestar sempre atenção nisso.
para separar orações subordinadas adverbiais, principalmente se estiverem antepostas à oração principal. Então, é naquele sentido. Teria que ter adverbial na frente. Olha só, aqui fala... Marcar a omissão de um termo. Maria gosta de praticar esporte, vírgula, e eu, vírgula, de comer. Está obrigatório ali, na letra J. E é o que ele traz na questão? Em omissão de verbos, a vírgula é facultativa? Não, a vírgula vai ser obrigatória, né? Então, a vírgula vai ser obrigatória em omissão de verbos. Por isso, a gente tem que a resposta é justamente a letra A. Uma das regras para o uso correto da vírgula diz que as orações coordenadas assindéticas, elas vão ser separadas por vírgulas. E aí a gente vai lá nessa parte, oração coordenada assindética, são separadas por vírgulas. O que ele traz aqui, ó? Vou lá na parte das vírgulas. Aqui fala de oração intercalada, oração subordinada adverbial, oração coordenada sindética e assindética, com exceção das orações iniciadas pela conjunção e. Então, a gente tem obrigatoriamente a vírgula, com exceção da oração iniciada pela conjunção e, lá na letra O. E a gente também tem algo a mais. Espera aí. Separar termos coordenados assindéticos, na letra I aí, ó. Obrigatória. Vim, vi, venci. Então, a gente tem justamente a letra A como a resposta. Em relação à letra I aí, quando a gente vê, né, lá na teoria, em relação também a essa parte aqui que ele fala, na letra O, sobre as orações assindéticas. Então, por isso, marcamos a letra A. O uso correto da vírgula diz que as orações coordenadas assindéticas são separadas por vírgula. Como podemos caracterizar o uso e emprego das pontuações, vírgula e ponto final? Como podemos caracterizar o uso e emprego das pontuações, vírgula e ponto final? Eu dancei bastante na festa ontem. Pausa maior, fim da ideia. Eu cantei, dancei e animei bastante a festa ontem. Então, percebam, eu dancei bastante na festa ontem. Pausa maior, fim da ideia. Você está fazendo o quê? Você está utilizando ali o ponto final. Então, houve aqui uma pausa maior, fim da ideia. Houve um fechamento. Perceba a diferença. Quando você coloca eu cantei, vírgula, dancei e animei bastante a festa ontem, então houve o quê? Uma pausa para que depois haja a continuação da ideia quando você apresenta o ponto final. Então, a gente tem justamente a letra A como a resposta. Está até meio marcada aqui já, que eu não consegui tirar essa diferença ali da cor, né? Então, de certa forma, já deu a resposta. Mas é só para vocês entenderem ainda melhor. Eu dancei bastante na festa ontem, tá vendo o ponto final aqui? Então, a pausa é o quê? Maior. Ao fim da ideia, ao fechamento. Quando você fala, eu cantei, vírgula, dancei, animei bastante a festa ontem, há uma pausa que é menor, para que depois aqui você coloque direto, e aí faça uma continuação da ideia. Então, a letra A traz esses sentidos aí a respeito do emprego da vírgula e em relação ao ponto final. Traz essas diferenças. Então, é super necessário observar tudo isso. Logo após o início da pandemia, trabalhadores se seguraram nos seus empregos. Então, percebo aí que está marcadinho o logo após o início da pandemia. O emprego da vírgula, né? Percebam que tem uma vírgula depois de pandemia aí. O emprego da vírgula nesse período do texto justifica-se em função de quê? Né? Em função... por que está sendo utilizada a vírgula ali? O adjunto adverbial foi deslocado para o início da oração, ou a oração foi iniciada por um adjunto adnominal, a expressão que iniciou o período é um vocativo, está o que ali? Chamando, interpelando, numa situação de interlocução. O período foi iniciado por uma oração reduzida, ou o período foi iniciado por uma oração coordenada sindética. Eu vou explicar para vocês. Deixa eu só me ver aqui. Quando a gente fala de oração reduzida, é justamente, né, as orações introduzidas por formas nominais. Então, você vai pensar ali
na oração que traz um infinitivo, ar, er, i, ou um gerúndio, ou que vai trazer a situação ali de um infinitivo, ou de um gerúndio, ou de um particípio. Só que elas não vão ser acompanhadas por conjunção e nem por pronome relativo. Então, você tem todas essas diferenças, tá ok? Então, o adjunto adverbial foi deslocado para o início da oração. É justamente o que acontece. Percebam, gente, que logo após o início da pandemia, você tem uma ideia ali que é temporal, você tem uma ideia de tempo. Então, o adjunto adverbial, ele foi o quê? Deslocado para o início. Você tem uma situação ali que é um adjunto adverbial de tempo. Então, ele foi deslocado para o início. Não tem nada a ver com adjunta adnominal. Adjunta adnominal é uma situação de substantivo. Você tem que analisar o substantivo. Aqui é uma ideia de tempo. E por ser longa essa ideia, por ser longo esse adjunto adverbial sendo deslocado, obrigatoriamente tem que ter a vírgula ali. Então, a gente tem a resposta letra A. Não tem nada a ver com a adjunta adnominal, porque a adjunta adnominal, o sentido, o núcleo aí é o substantivo, tá? Depois a gente traz essa ideia aqui. A expressão que iniciou o período não vocativo não tem ideia ali de chamamento, não está chamando nada, não está interpelando, não tem nenhuma interlocução. O período foi iniciado por oração reduzida? Não. Oração reduzida tem que ter ali forma nominal e não pode ter nenhuma conjunção e nem pronome relativo. E o período foi iniciado por ação coordenada sindética? Não é uma oração coordenada sindética, não é um sentido ali de independência, né? Não tem nada a ver, né? Oração, verbo, coordenado, independente, sindética que tem um síndeto. Ali ele fala em relação ao tempo, logo, em relação à pandemia. Então, é justamente o adjunto adverbial de tempo. Letra A, resposta. Vamos para 5, só conectar aqui, porque senão vai descarregar. Vamos para a quinta questão. Leia o excerto a seguir, observando as estruturas destacadas. Rio Branco, capital do Acre, poderá contar em breve com um sistema de alerta contra inundações criado por pesquisadores da Universidade de São Paulo, USP, campus de São Carlos. Em março deste ano, fortes chuvas fizeram com que o nível do Rio Acre, que corta a cidade, perceba, gente, que nós temos a vírgula ali, que é o quê? Em relação ao Rio Acre. Se é o Rio Acre, você tem o quê? O pronome relativo que vai ser substituído ali no quê é o que eu coloquei entre parênteses. É justamente o qual. Você está fazendo o quê? Referência ao Rio Acre. Então, tem que colocar o qual. Ultrapassasse a cota de transbordo de 14 metros, alagando ruas e casas de 5 bairros do município. Pelo menos 100 famílias foram afetadas pela cheia, que agora a gente está falando o quê? Em relação à cheia. Se em relação à cheia, não pode ser o qual. Agora a gente vai ter que substituir pela a qual. E aí você vai colocar a qual, praticamente todos os anos, provoca transtornos aos moradores da cidade. Então, perceba que está entre vírgulas o que corta a cidade em relação ao Rio Acre, e aí você substitui e coloca o qual. Depois, ali, a gente tem a cheia, que você substitui o que e coloca em relação a qual. E aí ele traz a seguinte pergunta. A justificativa para o emprego das vírgulas que isolam esses trechos é a de que ambos se referem a. Eu escrevi aqui para vocês. A gente tem uma oração que é chamada de subordinada adjetiva explicativa. E por quê? Oração, verbo, subordinada dependente, adjetiva, sentido adjetivo, tem valor adjetivo, e explicativa porque está entre vírgulas, de forma obrigatória. E aí, além disso, eu tenho ali a presença dos pronomes relativos, em que eu fiz a substituição do primeiro pelo qual e do segundo pela qual. E aí eu consigo ali preencher exatamente mais prestando atenção em tudo isso. Nós temos o quê? Adjunto adverbial deslocado.
oração adjetiva explicativa, oração coordenada adversativa, vocativo ou aposto enumerativo? Obrigatoriamente, gente, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Tem alguma coisa, tem alguma alternativa aí que fale de oração subordinada? Não. Então, só pode ser a letra B, oração adjetiva explicativa. Para ser oração, verbo. Para ser adjetiva, valor adjetivo. E, sendo explicativa, tem obrigatoriamente a presença das vírgulas. Então, só pode ser a letra B. Além disso, tanto aqui esse que quanto este que tem relação com o pronome relativo. E aí você só pode ter essa ideia aqui, de forma obrigatória. Não existe outra, tá? Quando a gente fala de oração subordinada substantiva, aí já é conjunção integrante. Então, já temos as diferenças aí. Logo, a resposta, letra B, oração adjetiva explicativa. Roberto Almer, não sei direito, médico especialista em gestão estratégica de pessoas, explica que, aí, né, as reticências. As vírgulas empregadas nesse período separam o quê? Então, você tem Roberto Almer, vírgula, médico especialista, e depois de pessoas, vírgula de novo. Está separando o que ali? Oração intercalada, sujeito, aposto, vocativo ou termo deslocado? Quem é Roberto Almer? É médico especialista em gestão estratégica de pessoas. De certa forma, você consegue retirar ali. Roberto Almer explica que e continuaria. Então, a gente não tem nada a ver com oração intercalada, não é uma oração intercalada. Não tem sujeito ali, que o sujeito é o Roberto Almer. Então, as vírgulas ali não trazem essa ideia de sujeito. É vocativo, está chamando o Roberto Almer? Está chamando? Está interpelando? Está trazendo essa ideia de interlocução? Não. É termo deslocado? Não tem nada a ver com termo deslocado. Então, é aposto. Justamente a letra C aí. É um aposto explicativo. A gente tem um aposto explicativo que está explicando quem é Roberto Almer. Roberto Almer é um médico especialista. Então, é uma informação a mais, é uma explicação a mais em relação a Roberto Almer, não sei. Então, uma explicação, uma informação a mais sobre Roberto. Então, um aposto explicativo. Você poderia muito bem ali retirar, daria o entendimento, teríamos o entendimento. Na língua portuguesa, o sinal utilizado para indicar pequenas pausas durante uma leitura é a vírgula. Este também pode indicar a separação de termos no enunciado, evitando desta forma a ambiguidade. Então, quando gera ambiguidade, gera sentido duplo de interpretação por parte do leitor. A vírgula é utilizada na escrita, propondo pausas leves e descartar elementos do enunciado. A partir da leitura acima, como podemos compreender o uso da vírgula em uma frase? A vírgula ela serve para iniciar a construção de uma oração e finalizar uma ideia de maneira clara e objetiva. Propor a continuidade das ideias construídas de maneira que o leitor possa fazer uma leitura compreendendo o início e término do texto. Estipular limites entre passado, presente e futuro na ideia que o autor propõe. Para separar o lugar, o tempo ou o modo que vier no início da frase. Quando a frase começar com indicação de tempo, lugar ou modo, deve-se iniciar a frase com a vírgula, justamente a resposta certa. Ele está falando aqui, gente, em relação ao adjunto adverbial. Então, se você tem ali um adjunto adverbial de lugar, de tempo, de modo, e estiver ali no início da frase, você vai utilizar a vírgula para que haja essa separação. Então, é justamente em relação ao que ele traz ali que a vírgula vai trazer como compreensão essa ideia do adjunto adverbial, seja de lugar, seja de tempo, seja de modo, seja de instrumento, entre tantos outros que temos. Tá ok? Gente, temos outras questões, mas faremos um pouquinho, vamos trabalhar agora outra matéria, para que não haja tanta repetição, porque quando a gente traz a ideia da pontuação, acaba que muitas coisas são faladas em muitas questões de forma igual. E aí é necessário vocês treinarem sempre outras teorias, outras questões, para entender várias matérias na língua portuguesa, tá ok? Então, tudo de bom aí, abraço e boa noite.